Bom, aqui eu tenho um circuito de polarização. É um circuito padrão, né? Esse aqui está completo. E tem um K aqui a mais do circuito que você vai achar no livro aí, né? Então vamos lá. Catodo, grade, placa. Então a gente tem o RP, o RK, CK e o RG, né? Da grade. Esse capacitor de acoplamento na entrada pode ser de 0,01, uma vez que a impedância aqui é muito alta e eu estou usando 1 mega. Então se a gente usar aquela fórmula de frequência de corte, né, igual a 1 sobre 2π RC, né? Você bater isso na calculadora, você vai ver que você está nos poucos hertz. Eu prefiro manter entre 1 a 5 hertz, tá? Frequência de corte entre 1 a 5 hertz para a gente evitar uns flow, uns malucos, umas maluqueiras, e o circuito fica sempre bem limpinho. Esse de 1 mega para manter a grade negativa em relação ao catodo. O resistor de catodo é o resistor que vai trazer o sinal para mais ponto de corte. Então, se você tem um sinal muito baixo, um sinal de microfone, uma guitarra, e no caso da guitarra, se você usar 820 ohms aqui, que é abaixo do que eu recomendei de RK, ele vai entrar com bastante harmônico. Talvez você chegue no ponto de corte ali, no ponto de saturação. Talvez não chegue no ponto de corte, tá? E quanto maior é o RP, o resistor de placa, né, maior você vai ter sua amplificação, porque vai dar uma queda de tensão entre 200 volts. Eu vou chutar aqui que vai para uns 80 volts na placa. Então a gente tem 120 volts em cima do RP caindo, né? Tem bastante espaço para o sinal trabalhar, bastante ganho. Detalhe, quanto maior o ganho, mais agudo você vai perder pelo efeito capacitivo interno da válvula. E existe um número mágico que é de 1 para 10. Ou seja, se aqui é 100K, eu deveria usar um RK de 10K para eu manter o meu sistema linear o resto da vida. Como o objetivo da gente usar uma válvula nunca é fazer um sistema linear, quer dizer, quase nunca é, né? Então eu coloquei alguns valores aqui de RK. 1K é para sinal de microfone, guitarra, entrada de baixo, essas coisas. 4K7 e 10K é linha. Apesar de eu usar 2K2 no meu SAMI, porque eu não uso CK, mas eu uso 2K2 no SAMI, porque aí eu consigo dar bastante, excitar bastante a válvula, né? E aí você controla isso no nível de saída do próprio computador ali, até menos 12 dB, até menos 6 dB, você consegue abranger ali de poucos porcentos até 7, 8% de distorção harmônica total. Uso 2K2 então no SAMI. A maioria dos circuitos eu uso 1K a 2K2. É raro eu usar 4K7 e 10K, a não ser que seja no próximo estágio e a gente está mandando para um transformador, enfim. Bom, então eu entrei, acoplei com 0.01, ou seja, o DC da grade ficou desse lado e o AC não interfere daqui para lá, nem de lá para cá. Então esse 0.01 serve para isso, esse capacitor, primeiro capacitor de acoplamento. Lembrando que a gente vai fazer um filtro então de graves, né, com esse capacitor e esse resistor. 1K é para evitar microfonia interna de alta frequência dentro da válvula. Essa recomendação já vem do livro e eles já calculam 1K para nós. O CK é o capacitor que vai referenciar o catodo à terra para o sinal AC. Então, se você não usar o CK, você vai ter menos ganho, vai ter menos distorção harmônica, menos tudo. O CK é a sensibilidade da válvula, né? Vou falar dessa forma assim, bem leiga, né? Bom, então se a gente tem 80 volts e o sinal já está amplificado, a gente pode tirar esse sinal, acoplar esse sinal para um próximo circuito, usando esse transformador de 1 micro, esse capacitor de 1 microfarad. Esse capacitor tem que ter uma capacitância alta, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo estágio, senão a gente faz um filtro e acaba perdendo os graves ali. E a gente coloca um 330K aqui na saída, simplesmente para esse capacitor continuar carregado e não acontecer um pop no próximo estágio. Se você tiver isso aqui solto e vai testar numa placa de som, vai testar em algum outro lugar. Então a gente mantém um capacitor, um resistor de 330K. Óbvio, se você for passar para um próximo estágio, estiver montando algum próximo estágio aqui no circuito, não precisa dele, tá? Só para a gente conseguir testar esse projeto.
Entendeu? Então, junto com a fonte, você faz esse circuito rapidinho no próprio soquete. Tem que botar esse 1K aqui o mais próximo possível, ou seja, em cima do soquete mesmo. E aí você tem um circuitinho bem legal para você testar já uma amplificação valvulada desde um microfone até um sinal. Óbvio que se a gente for usar um microfone, seria mais adequado a gente colocar um transformador aqui, né? De entrada de microfone. Que aí a gente tem o hot, cold. Como esse circuito ele é inversor, o hot e o cold vai inverter aqui, inverteu de novo e você tem um sinal em fase, né? E esse transformador normalmente ele é de 1 para 10, então a gente já tem um ganho aqui de 1 para 10, 20 log de 10, né? Que vai dar 20 dB, né? Então isso aqui eu tenho 20 dB. Provavelmente esse 1K você vai poder passar para um 2K2 se você usar um transformador de 1 para 10, né? Que aí você já tem 20 dB só no transformador, não tem ruído, né? E a válvula vai trabalhar então no próximo estágio, que seria, então eu recomendo usar um 2K2 aqui, ou então um K mesmo, e coloca um controle de volume aqui. A vantagem disso é que a gente consegue colocar dois resistorzinhos aqui de 6K8, né? E aplicar um 48 volts aqui, né? Um Phantom. Então você vai ter um Phantom no seu sistema balanceado, vai estar tudo certinho. É ruim usar Phantom ou dinâmica no circuito assim, porque quando você muda para o dinâmico ele vai entrar rasgando, né? Mas é isso. Então, uma polarização rápida aí, um exemplinho bem legal. É isso aí, galera.